Estamos de volta e o sistema penitenciário do Estado já apresentava problemas visíveis há um bom tempo. O fato foi sendo esquecido, porém funcionava como uma espécie de bomba-relógio e explodiu em novembro do ano passado com a rebelião em Pedrinhas, considerada uma das mais violentas do país, com 18 mortos. No dia 3 deste mês, a cena se repete na delegacia de Pinheiro, com 6 mortos. E para falar deste assunto, eu recebo aqui no estúdio o defensor-geral Aldir Melo de Araújo, no nosso quadro de entrevistas de hoje. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Dia a Dia Maranhão. Como a gente pôde perceber, isso já era um problema que já era anunciado. Os fatores de superlotação foi o que culminou para esse problema ou tiveram diversos fatores aí para que viesse a acontecer essas situações? Sem sombra de dúvida, é um problema que eclodiu. Era um problema já que se imaginava que iria ocorrer. E as questões são variadas, desde a ausência de infraestrutura, de condições de higiene, de condições de salubridade das unidades prisionais, passando pela questão da deficiência de vagas no sistema, fazendo com que presos fiquem amontoados em delegacias, até a ausência de projetos de ressocialização pelo trabalho e pela educação, o que de fato tem gerado como consequência essa crise no sistema penitenciário, com essas rebeliões. E quando esse indivíduo sai da prisão, quando ele é egresso do sistema, ele normalmente reincide e o círculo de violência não acaba nunca. Toda a gente vem percebendo que esse projeto de ressocialização, no caso, nesse sistema que está deficiente, qual seria o mais adequado? Porque a sociedade ela não está preparada para receber esses detentos depois de cumprirem a pena. Uma das finalidades da aplicação da pena é garantir a lei e garantir que aquele indivíduo, após cumprir o seu débito com a sociedade, ele esteja apto ao convívio social. Agora, o processo de ressocialização, que é a finalidade última da pena, o processo se inicia na unidade prisional. Então, dentre os direitos garantidos ao preso está o direito à instrução básica e o direito ao trabalho. São projetos que devem ser desenvolvidos por cada unidade prisional. A gente viu aí que o ministro da Justiça veio até São Luís e anunciou a construção de 2 presídios em 6 meses. Isso vai pelo menos amenizar a situação, mas pode ter outras coisas que também podem ser feitas para ajudar? Na verdade, a crise do sistema carcerário é uma crise que não é isolada do estado do Maranhão. É algo que se reproduz em todos os estados da federação em maior ou menor proporção. E a própria Organização das Nações Unidas aponta uma série de medidas que poderiam ser adotadas pelos estados, pelos países, no sentido de enfrentamento dessa crise, como, por exemplo, a adoção de penas restritivas de direitos, utilizando a pena privativa de liberdade apenas como último recurso para aqueles casos mais graves. Uma outra alternativa é exatamente investir na humanização do sistema, com a capacitação permanente dos agentes penitenciários, com investimento em equipes multidisciplinares, composta por psicólogos, médicos, farmacêuticos, defensores públicos. E uma outra alternativa é exatamente a construção de unidades prisionais menores, que centralizem o cumprimento de pena, de modo a que o detento cumpra a pena no local onde ele cometeu o crime, para que mantenha-se os vínculos com a comunidade e isso possa favorecer o seu processo de ressocialização. A gente percebe que em alguns lugares a gente olha dentro das prisões que há atividades. Os detentos começam a ter cursos profissionalizantes e às vezes a renda vai até mesmo para a manutenção do presídio. Tem condições de ser implantado nos presídios aqui do estado? Tem, e parece que essa é uma das preocupações da recém-criada Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, que criou aí, que é uma estrutura nova dentro do Estado, que de fato lança um novo olhar sobre a questão carcerária, que passa, portanto, a estar incluída na agenda de compromissos governamentais. Me parece que uma das vertentes de trabalho será exatamente a criação de uma superintendência para desenvolver projetos de ressocialização pelo trabalho, pela educação nas unidades prisionais. A gente vê aí também medidas como os mutirões carcerários. No caso, a Defensoria, o que ela pode também fazer para estar ajudando nessa situação aí dos presídios do Estado? A Defensoria é órgão de execução penal.
95% da população carcerária do Estado não dispõe de recursos para contratar um advogado, para arcar com as custas de um processo. Então, essa função cabe à Defensoria. Dentre os direitos previstos na Lei de Execuções Penais está o direito à assistência jurídica. Nós, recentemente, nomeamos 23 novos defensores públicos que vão atuar no interior do Estado, terão também atuação na execução penal e, no presente momento, esses defensores estão se integrados aí aos nossos defensores da capital, da área criminal, desenvolvendo um trabalho no Presídio São Luís, exatamente no sentido de fazer o acompanhamento processual de cada detento, como também fazer o acompanhamento das condições de cumprimento de pena. Além disso, a presença da Defensoria na unidade prisional diminui sensivelmente os níveis de tensão do ambiente. A gente viu aí como o caso de Bacabal, onde estava vendo gaiolas, né, e a Defensoria foi lá e interviu. Eu queria saber, doutor, fatos como esse, é comum acontecer no Estado? Tem se tornado comum, no caso? Infelizmente, conforme informação prestada de forma oficial pelo Estado, cerca de 1.900 presos estão hoje cumprindo pena em delegacia, o que o que vulnera aí a Lei de Execuções Penais. E é uma realidade que se reproduz também em outros estados, é preciso que haja um enfrentamento. O enfrentamento se dá na medida da construção de novas unidades prisionais, e aí a notícia da construção dos presídios de Pinheiro e Bacabal vem exatamente nessa perspectiva de melhorar a quantidade de vagas, porque sem sombra de dúvida a superlotação é um dos indicadores negativos do sistema e que naturalmente acaba ocasionando essa situação de rebelião e de tensão generalizada nos ambientes prisionais. Só para a gente encerrar, a sociedade, ela pode também contribuir com relação, não só da questão da ressocialização, como a gente falou antes, mas ela como um todo, ela pode estar contribuindo para a melhora desse sistema ou fica mesmo só com a questão da justiça mesmo? Preciso que cada um de nós, e aí a gente diz Estado, organizações públicas, sociedade civil, assuma o seu quinhão de responsabilidade. Aquele indivíduo que comete um crime, ele é submetido à custódia do Estado, ele submete a um processo legal, ele é condenado. Diretor, muito obrigada pela sua participação aqui no Dia de Maranhão. Conversei com o defensor público geral Aldir Melo de Araújo Filho.